Salve, salve galera! Cybercast na área e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Fique esperto nesse convidado. Já deixando spoiler para vocês. Eu vou deixar ele se apresentar. Hamilton. E aí, beleza? Beleza? Obrigado pelo convite aí, Aldo. Vou fazer só um adendo aí no teu fica esperto, porque esse... É um fique esperto, né? Arrastado, esperto. 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 Isso, exato. É por causa do sotaque lá de Sotaque. onde eu venho, né? Conta um pouco mais, então. Aproveita então. para contar sobre essa iniciativa. Hamilton. Exato. Então, eu venho lá de Florianópolis, né? Obrigado pelo convite aí. Aproveitamos o embalo da B-Sides e conseguimos se encontrar ao vivo aqui. Eu sou da era pré-Google, né? Na época que se estudava em livro ainda. Eu sei que isso é coisa jurássica, mas existiu, né? Já existiu. Já. Então, quando nasceu a internet em Florianópolis, eu trabalhei num provedor lá uma época. Eu organizava os modems dentro da sala, assim, tudo no chão. Era assim, um provedor na época. Isso foi que ano, mais ou menos? 95, né? 95. Puta, Bem no startzão lá. Maravilhosa, Exato. né, cara? Aí, enfim, depois eu trabalhei na Conectiva e coisa e tal. Eu sou made in Linux. Nunca usei Windows na vida. Já comecei no Unix e em seguida trabalhei na Conectiva lá e depois virei um eu presa, né? Eu, a mochila e o telefone. A Insight, né? Isso, mas é que antes não era Insight, né? Era J Linux. Porque era só eu mesmo e era só Linux que eu mexia, né? Aí, em 2005 eu fundei a Insight a convite do meu sócio que fundou a Insight comigo, né? E ele tá comigo até hoje. Então, mais ou menos de 2005 para frente ali, mais uns 3 ou 4 anos, a gente trabalhou com infra e coisa e tal, e eu comecei a perceber umas coisas estranhas nos Firewall, né? O que seriam essas coisas? Um monte de log de ataque, coisa e tal, até recado no Message of the Day, né? Desse tipo, ó, tem coisas... Caramba. Exato. Desse tipo, tem gente que sabe alguma coisa que eu não sei, né? E eu achei que eu manjava de Linux, né? Acontece, faz parte. Como é que o cara passou no meu IP tables? Que mágica, que bruxaria é essa, Que bruxaria né? é essa, né? E aí comecei a pesquisar e coisa e tal. Tem mais coisa aí por baixo dos panos que eu não sei, né, cara? Então, aí lá em 2010, mais ou menos, eu comecei a vir para São Paulo aqui nos eventos. Acho que 2011 foi, para ser mais preciso. E lá era Hacking Day, H2HC, já tinha B-Sides também, né? Aí que eu peguei o fio Fui infectado por aqui, né? Foi infectado. Fui infectado. Daí não parei mais. Todo ano eu vim. No começo era uma jornada mais solitária, assim. Hoje em dia sempre vem mais vem um colaborador junto, um colega, um ex-colaborador que vem junto ainda e continua vindo. A galera que às vezes estuda comigo, né? Todo ano você vem? Todo ano vem uma caravana junto. Caramba. Bem bacana. E esse ano é o primeiro que eu venho palestrar, né? Que foi aceita. Falando nisso, você tem 2 palestras na B-Sites? Isso, 2 palestras na B-Side. Você pode comentar um pouquinho pra gente? Claro. A primeira que eu submeti foi um recon que eu faço via Wi-Fi, assim. Apesar de já ter, quando vocês verem esse episódio, já vai ter passado, é bom para vocês saberem do que se trata. Exato. Os 2 são 2 pentests, basicamente. Aí um deles eu tava meio chateado que não tinha descoberto nada ainda, aí fiz como eu estou na cidade, né? Eu estava na cidade da empresa, eu usei o Wi-Fi Recon lá para descobrir qual era o ambiente de homologação do ambiente e aí fiz o pentest na homologação para descobrir as falhas da produção, né? Porque essas falhas costumam migrar, né? E a outra que eu submeti para Village Red Team Essa do Wi-Fi que você vai fazer aonde? Na trilha principal lá. Numa das trilhas. Numa das 4 trilhas da B-Sides mesmo. Da B-Sides. Isso. E a outra é na Red Team Village. Na outra é na Red Team Village. Que é Cloud Owned. Que é um cliente... A cultura a maturidade de segurança lá em Floripa não é tão desenvolvida como aqui em São Paulo ainda, né?
Então, o pessoal pede pentest achando que é análise de vulnerabilidade, pede pentest de tudo. Ah, eu quero testar tudo. Não são específicos, né? Então, eles fazem... então, acontecia deles pedirem... testa tudo aqui. Testa a minha nuvem inteira, né? Todas. Daí, e antigamente, eu tinha dificuldade já para encontrar quem queria pentest, né? Então, a gente acabava fazendo. Hoje em dia, a gente consegue orientar o cliente para fazer um pentest mais específico e mais correto, né? Então, esse cliente, ele pediu para testar o ambiente inteiro e, obviamente, tinha vulnerabilidade lá nos blogs e coisa e tal, né? E aí, a partir do blog dele, eu unei a nuvem toda, né? E ele queria... Enfim, a parte legal tá lá na apresentação, né? Sim. Quem vê vai dar risada lá. Vai dar risada. Exato. Aí, enfim, estamos aí. Desde 2015, mais ou menos, eu sempre faço os treinamentos, que são próximos ali dos eventos também. Sempre presencial, vindo para cá, para São Paulo. Sempre. Agora, já faço vários online também, né? Mas é que eu sou da era pré-Google, né? Prefiro o treinamento com o instrutor junto. Com o instrutor. Exato. Não, eu acho que tem realmente, né? Você faz um network com o pessoal, você conhece o pessoal. Sim, bem mais bacana. Bem mais bacana. Você consegue ali... Aquele negócio de não funcionou ali na hora, né? Sim. Eu não sei, acho que os treinamentos online é muito assim, não tem aquela coisa assim, não funcionou, faz pra gente ver ali na hora, no calor da emoção. Não, e se for online, pra mim precisa ser ao vivo também. Eu não gosto do gravado. Gravado só se eu estiver pensando uma coisa muito específica, assim, só achei aquela situação. E aí, os treinamentos que você veio foram todos da H2HC que você fez, né? Isso. Eu vou fazer um Mabsides amanhã também. Porque também no sábado vai... Qual que é o treinamento que você vai... Amanhã você vai fazer lá, né? Sim, vou fazer. Uhum. Eu venho para aprender, né? Eu nunca venho... Aqui é a minha fonte, né, de alimentação. Sim. Onde eu venho... Essa vez que eu estou vindo para palestrar, assim, mas com a intenção de devolver um pouco que todas essas conferências sempre me entregaram, né? Sim. Porque eu tornei a Insight uma empresa de segurança por causa disso, né? A gente tem esse viés de segurança muito forte lá na empresa, né? E, Hamilton, por você ter começado lá no início na sua carreira de Linux, você acha que, por exemplo, foi um diferencial para você estar na área de segurança? Hoje é um diferencial para você ter começado a sua carreira em Linux? O que você acha? Não sei se é um diferencial, porque os dois ecossistemas existem, né? Então... Eu tenho um sócio que é muito especializado em Windows e coisa e tal, e que me complementa, né? Se eu não tivesse esse sócio, eu seria manco, né? Digamos assim. Mas o que eu acho que complementa, aliás, que torna um diferencial, é, primeiro, a cultura do estudar sempre, né? De nunca parar de estudar. E outra é de ter vindo de uma das áreas base, né? Ou você vem da área de desenvolvimento ou vem da área de infraestrutura, né? Quando você não tem essas duas aí, vai direto para segurança, assim, eu acho que a pessoa, em algum ponto, se ela não for da área de gestão, talvez, né? Se ela for para o hands-on mesmo, em algum ponto ela vai deixar passar alguma coisa. Vai encontrar dificuldade, vai. Né? Talvez ela não encontre a dificuldade, ela deixe passar, né? Porque não sabia que existia. Por exemplo, esse ataque do Wi-Fi ali é um detalhe, assim, que quem monta o Wi-Fi sabe que existe, mas talvez quem nunca montou uma rede Wi-Fi... Porque você já estava mais habituado a mexer com serviços de rede no Linux, já estava mais por dentro, né? Exatamente. E aí a questão de segurança para Wi-Fi foi exato. E quem faz pulo, né? Logo ali, né? Vamos dizer assim. Sim, exato. E quem faz só treinamento de segurança, por exemplo, ele pode até ver a questão de Wi-Fi, mas muito superficial, não vivenciou isso durante o dia, né? Num dia a dia, assim. Você também comentou que lá eles têm bastante microtik, né? Bastante equipamento de rede também. Sim, os provedores lá... Não sei se isso acontece em outra região do Brasil. Eu sei que o Brasil é um grande consumidor de microtik, né? Mas naquela região lá da Grande Florianópolis, microtik é um negócio... Você também tirou certificações de microtik? Sim, eu tirei quase todas, eu acho. Inclusive aquela última deles de security lá.
MikroTik Certified Security Engineer. Legal. Eu conheci uma pessoa que ele falou, pô, Aldão, eu vivo, tenho uma empresa, montei uma empresa, acho que no Rio de Janeiro, de hardenização de MikroTik. Que as operadoras colocavam os MikroTiks Sim. e normalmente, né, coloca ali para funcionar, Sim. focado mesmo Só em conectividade. infraestrutura e rede, só conectividade. E aí dava muito problema, né, Sim. com relação à segurança. Sim, porque não protege nem o equipamento e nem a rede, né? E ele era o cara que fazia só hardenização. A empresa dele só fazia hardenização de segurança. E ele falou que tinha uma demanda grande, cara. Sim. Uma carteira de clientes grandes, assim, de provedores grandes. Não, e tem mesmo. E um monte de provedor usa, porque é um equipamento barato assim, super versátil. Dá para tu montar vários cenários. E tem a parte Wi-Fi deles também, né? Teve um pentest que eu estava fazendo, um pentest acho que foi de PCI, e depois eu fui fazer um externo. E a operadora lá era MikroTik, né? E era uma operadora gigante, cara, eu consegui entrar dentro do MikroTik, assustei com a quantidade de clientes que tinha lá, cara. Era cliente muito grande, de tudo quanto é lugar, meu... Sim. Puta, cara, eu assustei. Exato. E o pentester de rede, ele é um cara que, se ele chega assim num backbone desse, assim, tu tá com a mão num tráfego imenso, né? Isso. Por isso que assustei, né? Eu falei, cara, eu consigo fazer tudo no tráfego dos caras aqui, não só da minha empresa, mas das outras empresas. E detalhe, tu pode só observar, né? Tu vai coletar um monte de coisa, não vai alterar nada e eles não vão perceber que tu tá ali e tu tá lendo tudo. O DNS não é cifrado, né? Eu tinha acesso ao CLI lá do MikroTik e tudo, né? Tava com o root do MikroTik, conseguia rodar backup, conseguia fazer tudo. E aí a gente alertou a galera lá do provedor. Meu, demorou para os caras corrigir aquilo. Pois é. E provedor tem muito aquela cultura do não atualiza porque senão vai dar problema. Infelizmente, né? Exato. Isso ainda existe um pouco lá em Florianópolis. O pessoal tem não medo mexe, de atualizar. Porque senão... Em aplicação também, né? Eu ainda encontro coisa rodando em PHP 5.6 lá. O cara fica com medo de atualizar, fica com medo de atualizar para não quebrar as coisas. Isso. Aí, para não pecar na disponibilidade, peca no resto, né? Só que precisa conscientizar, assim. Por isso que eu comecei a fazer palestras lá, né? Mostrando como é que é o ataque, coisa e tal, assim. Porque já aconteceu de eu entregar a pentest, por exemplo, com vulnerabilidade de multi-tenant, assim. O bola, né? O bola. Sim, o bola. De um tenant de API, enxergar o outro, E aí o cara, como é que tu fez isso daqui? O pessoal, depois de entregar o pentest, usei o burp, interceptei o request, né? E troquei aqui e mostrou os dados do outro. Aí o dev do outro lado, né? Dev inocente, coitado. Mas os nossos usuários não vão usar esse software. Pois mas o bandido vai. Tipo assim, os nossos usuários não vão fazer esse tipo de coisa, mas os bandidos vão, os cybercriminosos vão, né? Tipo, fiz um injection lá no... Como se só existisse usuário, né? Não, como se todo usuário fosse bonzinho, né? E o outro, por exemplo, o comentário que eu já escutei, assim, de desenvolvedor, nada contra os desenvolvedores, né? Mas... Sim, são pérolas, né? É porque nasce lá, contra, né? Mas é porque nasce lá a vulnerabilidade, né? Sim. Encontrei um injection naquela parte da data, né? Na data era possível fazer injeção. Só que na interface para o usuário era um calendáriozinho, né? Que a pessoa escolhia, ele não imputava ainda o dado ali. Então só acontecia porque eu estava interceptando o request. Exato. E aí também, né? Ele falou assim, não, mas esse aqui já está mitigado, porque lá no calendário, lá é um calendáriozinho, né? Ele não vai conseguir imputar. Eu disse, mas eu estou te mostrando aqui que dá para imputar no request embaixo. Cara, eu fico pensando, você comentou no início do episódio, né? Que a maturidade é muito diferente, né? Florianópolis, São Paulo. E aí, vendo esses depoimentos dos desenvolvedores, né? A gente fica pensando como é a complexidade, por exemplo, de você falar para o cara que existe um pentest black box, um gray box, um white box, explicar e falar, cara, esse aqui é o pentest externo. É diferente de
de um pentest de um Gray, que é autenticado, que é diferente de um pentest que eu vou fazer para nuvem, que é diferente de um pentest que eu vou fazer só web. Aí o web eu posso fazer, enfim, várias modalidades, né? Eu posso fazer até um white box, né? Sim. Analisar o código-fonte do cara. Como que é para você, assim, por exemplo, no mercado de Florianópolis, por exemplo, explicar isso? Você tem que ficar toda hora explicando, os caras já têm noção do que eles pedem, já é algo maduro, já... Não, já. Antes de fechar, às vezes, eu sempre faço um meet com eles para entender o que eles estão esperando daquilo, né? Daquele teste, porque eles chamam... eu quero fazer uma avaliação de pentest, por exemplo, às vezes, né? E eu já tenho que começar explicando o que é avaliação de vulnerabilidade e o que é pentest, às vezes. Já tem que começar desmistificando. Já. O que eles chegam... Às vezes eles pedem, eu quero um red team. Eles pedem? Pedem. Falam, eu quero um red team. Tu tá fazendo compliance? Não, porque um cliente pediu um teste de vulnerabilidade. Peraí. Daí eu explico o que é análise de vulnerabilidade, pentest e red team, para ele entender que... Para ele entender. Então, sempre vai começar assim, ele te abordando por uma... Ele vai usar uma expressão ali que você vai ter que desmistificar e explicar para ele tentar entender o que ele precisa, né? E eu sempre peço um meet porque precisa ter essa conversa antes para dimensionar correto, porque senão eu vou errar. Vou dimensionar uma coisa muito cara, um red team, uma operação de red team, né? Nunca precisei fazer uma lá, porque ninguém orça isso lá, né? É muito incipiente aí no mercado, né? Na verdade, é um mercado novo. Florianópolis tem quase, sei lá, umas 10 mil startups, assim. Eles são muito... Tem muita incubadora lá, um monte de empresa pequena. O PIB de Florianópolis já está virando tecnológico, já não é mais turístico, né? Então, não é mais uma cidade turística, né? Já é uma cidade tecnológica. Acho que faz uns... Me entrevistaram numa revista uma vez e eu comentei lá que, provavelmente a gente vai ser a Ilha do Silício, né? E dito e feito. Agora o pessoal chama já chamam de Ilha do Silício. Exato. E é por causa disso, assim. Então, tem muita empresa, muita startup, muito desenvolvedor, muita... Só que tem que fomentar essa parte de segurança, né? E eu tenho feito palestras lá nos meetups e coisa e tal, sobre pentest mesmo, mostrando pentest, porque o pessoal precisa ver como é que é, assim. Esse da B-Sides, por exemplo, que é um pentest simples, assim, uma vulnerabilidade DRCE, que a gente fez tudo pela URL. Quando eu mostro lá, o pessoal, mas eu não sabia que era assim, invasão. Pois é. Então, tem a parte ainda da cultura ainda, né? Sim, é a cultura. O problema é que o dev ainda é inocente. Ele acha que quem está do outro lado da tela lá vai digitar o que ele quer. O que ele quer. Ele não tem aquele mindset que tudo que o cara imputa lá pode ser malicioso. Ele deve tratar porque é malicioso. Ele deveria considerar que tudo que vem de lá é malicioso, né? Que ele tem que dizer... A internet não é uma terra boa, né? Por mais que tenha os usuários lá, tem que tratar tudo. Exato. E aí, por causa da falta de visibilidade, porque daí também não tem SOC, né? Tem pouca gente com... Só banco, fintech, essas coisas assim, que é obrigatório, né? E tem. Mas pela falta de visibilidade também, até porque são startups, né? Tá tudo começando, 5, 6 pessoas, às vezes é 10, 12. Não tem visibilidade. Então, como ele não vê o ataque, ele acha que não aconteceu. Sim. Que não tem problema. E como você vê assim, por exemplo, quando começa, alguém te contrata, vou fazer um pen test. Por exemplo, a expectativa do trabalho, assim, né? Eu não sei se eles esperam assim que você já vai sair invadindo, fazendo as coisas e... Porra, Milton, não tá trabalhando, não tá fazendo. Então... Enfim, como funciona isso? Porque os tempos deles são completamente diferentes, né, dos nossos, né? Então, acontece assim, alguns... E aí, achou alguma coisa? E aí, achou alguma coisa? Aquele medo, né? Mas... Pingar bastante, né? Como a gente sabe que tem essa expectativa, eu já combino com eles no engagement, né? Olha, se eu encontrar alguma coisa crítica, eu vou avisar antes do relatório, né? Então, embora a gente peça 15 dias para entregar, eu nunca deixo para entregar lá no final tudo, né? Se tiver uma coisa crítica, eu vou avisar antes, né? Não Sim, legal. Porque eu já sei que eles esperam, né? Eu costumo falar assim, se eu tiver alta crítica, eu já aciono,
claro. Já aviso, Sim. já deixo combinado para ele dar uma quebrada. Eu falo, se eu não É. te ligar é porque tá tudo... Tá aí tudo dá bem. para esperar ainda, tá tranquilo. Exato. Médio, um baixo, Aham. aí eu já aviso eles para dar uma quebrada. Porque senão, se os caras têm um Slack, os caras já querem te colocar no Slack ou Sim, no Zap, já fica pingando. Você não consegue fazer o teste. Você fala, cara, eu preciso ficar concentrado aqui Exato. desse lado, eu não vou conseguir ficar te respondendo. Exato. E assim, e tem a galera que depois da invasão, né? Aí, a gente teve um problema aqui agora recente, invadiram, criptografaram, coisa e tal. A gente queria fazer um pentest. Ah, o bandido já fez, então, né? Não precisa, você Mas já tem que ir pro o hardening, que né? você vê lá, o Hamilton, que está acontecendo bastante, seria invasões em web, nos sistemas web, ou invasão mesmo na infraestrutura do cara, mesmo Assim, na D, comprometimento e ransom. os que têm aparecido pra gente é na web. E aí o pessoal cifra o banco, cifra Ah, o a banco. S3. Normalmente a aplicação é frágil, né? Fragilizada às vezes por causa de muito permissiva. E aí, normalmente, esse controle fica com... Tem pelo menos um departamento de infraestrutura, uma célulazinha, um cara ali específico, um sysadmin, vamos dizer Às vezes assim, é um dentro da... DevOps, né? É um Vai, DevOps, às vezes tem um DevOps. às vezes um É, DevOps, né? Uma E pessoa às que vezes é um dev mais experiente que daí cuida do DevOps junto. Ou eles fazem já. Tá Mas muito não na é um moda Terraform. sysadmin ainda, é um DevOps só, Não. que é mais cru ainda, né? Se É, tivesse mais ou menos um sysadmin, é. eu falava, puta, A já galera tem que um tem o cara com uma sysadmin tem. visão de infra. Exatamente. Tem pessoal que pensa que essa galera mais antiga ainda tem mais receio, né? O problema é que às vezes. Eu acho que acontece aquela pressão da empresa, não vai dar para fazer isso daí com o AF, né? Coloca o que der para colocar no ar e depois a gente vê. Aí essa cultura depois a gente vê, quando quem implanta cede, aí fica assim para sempre. Né? E, por exemplo, A gente não cede. Lá na Insight a gente só faz do jeito seguro. Se ele me pedir, não, eu não quero fazer isso, tá, então não é a gente que vai fazer. Porque eu vejo, a gente monitora e a gente não cede para faz o facinho, né? Faz o frágil. E por ser startup, assim, Hamilton, você está acostumado a ver, por exemplo, quando você pega a Pentest Web, o cara colocar um AF e, putz, Não põe. sentar no negócio, É. ou o cara pegar todas as correções e realmente resolver na causa raiz, ou colocar um AF lá e falar assim, não, agora o AF está mitigando aqui, fiz uma fita crepe, agora eu sento, fico mais tranquilo. E aí enrolo para corrigir? Como que você Então, está acostumado a ver? a gente não chega a acompanhar, né? Porque como é um serviço pontual, assim, mas acontece às vezes no ano seguinte ele pedir o teste de novo, né? De novo. É isso. E aí a gente encontrar o mesmo problema lá ainda. Então acontece. Putz, cara, então vamos dizer assim, bem resiliência mesmo, né? Enxugação de gelo, né? Porque o cara não tem o SecDevOps lá, ou DevSecOps lá para fazer a causa raiz, né? Mas eu mando a solução, né? Sempre no relatório, né? Nem que seja assim, ó, liga o Cloudflare Free lá e liga esse proxy aqui, né? E coloca essas regrinhas lá, só cola isso. Manda até a regra. Você também manda os prints também na mitigação. Caramba, porque você deve estar tão acostumado. E aí, só que às vezes a sensação que eu tenho assim é que eles estão esperando por aquele relatório para mandar para quem pediu e dizer, ó, beleza, fiz, passa aí agora, né? Entendeu? Tipo assim, pra cumprir o compliance. o 7 para passar de ano no compliance. É isso. Você acha tipo, nem vai para fila de... Você acha que as empresas que estão te procurando lá são todas que estão precisando de pen test, teste de intrusão para compliance ou não? São empresas que estão... Não, tem empresa que faz porque tem medo do vazamento, né? Medo, mas que ainda não aconteceu. Espero que não. Entendi. Isso. Tem empresa que tem medo do vazamento. E tem empresa que faz por causa do compliance. E empresa que já foi, já criptografou, já deu incidente. Daí, as que já foram atacadas, daí essa aí já fazem porque... Inclusive, teve um caso lá eu acompanhei uma vez um cliente que são clientes nossos até hoje, né? Na parte de hardening, assim. Que a gente acabou fazendo hardening por causa do pentest, né? Que eles pegaram aquele Magicart lá, né? Que era aquele pessoal... Um apt bem famoso aí de roubo de cartão. E os caras montaram uma skin, assim, em cima do JavaScript deles lá, com outro JavaScript, né? Daí o
Tu botava o cartão ali, ele fazia a compra correta, que mas coisa fazia linda, uma hein? compra pro bandido também, né? Desculpa falar, mas que coisa Esse aí foi bacana de descobrir. de Esse. ver, né? Eu guardei o código lá pra ver como é que era. Você vê. Quem me ajudou até foi o Assolini lá da Kaspersky. Da Kaspersky. Caramba, que legal. Porque eu não tinha gabarito para tanto. Eu não sou de incidente response, né? Sim. Eu só faço porque eu tive que fazer muitos incidente response para trás na empresa. E, Hamilton, esses pen testes que você faz, você sente assim, por exemplo, a galera tá chamando você para fazer um teste de resiliência, porque para provocar, né, para ver se tem vulnerabilidade ali, enfim. Mas, por exemplo, você sente que essas empresas elas estão se estruturando de uma forma assim. Por exemplo, elas estão guardando a grana para fazer no próximo ano, com a iSight, novamente, mais um teste de intrusão. Ou elas estão se preparando assim, no sentido assim, putz, precisamos de um cara de desenvolvimento seguro, né? Vamos contratar um cara, um AppSec, alguma coisa, para questão assim de prevenir, né? Antes que aconteça essas coisas, né? Estruturar mais uma área de desenvolvimento seguro, para ter alguém para falar de desenvolvimento seguro dessa companhia, ou você sente que não? Os caras mesmo só no outro ano vão lá para fazer o o outro, mínimo do mínimo, né? Eu não sei, assim, obviamente não dá para generalizar, né? A gente sabe que tem empresa séria em Santa Catarina e coisa e tal, e tem umas bem grandes também, né? Mas, assim, essa galera do compliance existe, né? Que faz só todo ano e repete, mas nunca muda o time de desenvolvimento e nem melhora ele, assim. Isso existe, a gente percebe, assim, que não troca nunca. E também vejo a galera que... vou comprar um pentest automatizado aqui, que fique fazendo sozinho e avisando a gente, né? Que, na verdade, é um scan de vulnerabilidade, né? Sim. Então, Eles acham que eles querem comprar pacotinho. totalmente um exato. pacotinho, um robozinho vai, Sim. de repente, substituir um trabalho do Sim, pentester, né? Não, como se o robô testasse lógica e, enfim, Sim. essas coisas assim que só um humano Que só um humano enxerga, conseguiria né? fazer, né? Claro. Não vai passar nunca, né? Não vai existir essa coisa. Sim. É viagem esse negócio. Sim, Pentest sim. automatizado, né? Só vai cumprir Vai fazer uma parte, Isso, vai uma acelerar parte. o pentest, mas tem Sim. uma parte ali que tem que ser humana, né? É Tem uma fundamental, sacada né? feeling, assim. Sim, fundamental. Tipo, eu já peguei o cara lá com base 64 invertido, que daí tu vai lá e... Sim, também já desinverte. peguei. Exato. Isso Base aí é o quê? 64 É o desenvolvedor reinventando a roda, né? Inventando a roda. Isso. Mas que o teste automatizado não vai pegar. A gente que vai olhar ali e vai sacar que tá... Que foi Sim, isso que ele humano fez, né? mesmo. Claro. Isso é feeling, né? Experiência, quilometragem, sei lá. Não vai... E assim, Milton, você sente, por exemplo, você faz pentest para essas empresas, para essas startups. Sim. Você está sentindo que, por exemplo, os devs eles estão ficando nessas empresas, né? Estão permanecendo? Não, acho que tem uma rotatividade grande. Uma rotatividade grande que é o pior. Tem. Porque assim, quando você falou com um dev, de repente com um líder lá, né? Um cara de full, de front, back, né? Enfim, né? Um cara full stack, ele já saiu, já foi para outra empresa, e aí você já está falando com outros que já saiu não porque estavam na outra experiência. Tem alguns que levaram a gente junto daí para testar outros lugares, né? Então acontece essa semeadura, assim. Indica, bom né? para nós, digamos assim, indica. Sim. Né? Mas eu também já percebi, por exemplo, de lugares que eu testei e estava bacana, assim, a segurança, né? Tipo, a gente sempre brinca lá com o score do OWASP Top 10, né? Esse pentest aqui eu achei 2/10, né? Então, esse aqui tava bacana, tava seguro, só achei 2 das 10, né? Sim. Mas teve cliente que piorou, assim. Que piorou. Tipo, essa vez achei, sei lá, 6 de 10. Piorou, então, porque antes tinha achado só 2, né? Sim. Então, e rolou, assim, essas trocas da turma inteira, assim, sabe? E o que eu vejo também, então, né? acontece, essa rotatividade de dev lá acontece muito. Acontece. Acontece. O que eu vejo... meio canibalismo, assim. É um tirando do outro, vamos dizer assim. Levanta o pirulito maior, já sai tudo correndo. O que eu vejo também, que a gente também teve uma época... A gente de segurança, eu acho que não é tanto, né? Naquele regime total home office, né? De ser totalmente home office. Mas os devs ali, tem muito dev que pega muito projeto ali, né? De repente, mais devs PJ, né?
É muito mais PJ do que... Tem cara que é PJ em segurança? Tem. Mas tem muito cara CLT também em segurança. Mas o dev, como tem aquela, né, aquela coisa do PJ mais forte e do home office, ele acaba pegando, às vezes, 3, 4 projetos para comprar, para ajudar na renda, né? Porque, assim, 3, 4 projetos, o cara já ganha de um, de outro e... Sim, ganha dos E 4. vai indo, ganha dos 4 Só que ele não tem... e no mês ali. É. Só que a qualidade do trabalho, claro que, né? Enfim, do projeto Sim, que ele está investindo. vai complicar alguma coisa, né? Complica. Pois é, isso eu não sei te dizer, assim, não tem tanta proximidade com eles, assim. Mas eu acho que essa rotatividade aí é por causa da quantidade de empresa mesmo. Da quantidade, né? É. E agora com a inteligência artificial, o que você sente que isso... Vai vir mais coisas, assim, vai vir mais prontinha. coisa? Né? E assim, a gente já vê envenenamento de pacote lá no NPM e todos esses afins, né? Agora vai aparecer modelo envenenado lá no... Como é? O Hug... Esqueci o nome do negócio, tem um monte de LLM lá. Putz, cara, eu acho que eu cheguei a ver. Tem um Injection, né? Também, um Injection de LLM também. Tem Injection. Não, mas eu digo que o Tem pessoal vários vai tipos de colocar LLM malicioso mesmo. Modelos lá para o cara baixar, porque eles estão baixando. Sim, tem eles baixam e a última vez usam que eu olhei tinha 1.550 e poucos modelos, né, disponíveis. Além dos grandão aí que a gente conhece. E se eles não fazem desenvolvimento do modo normal, tradicional, imagina com inteligência. E aí, assim, se o cara já baixa pacote, vai ser o inferno aí de gestão de supply chain. Vai ter que entrar no rolo a parte da LLM também, porque o pessoal vai usar um LLM desse que é modificado. Pode esperar. Ou o LLM vai dar código já com backdoor, ou vai filtrar dado automático, né? E você está acostumando a ver também o pessoal com gente para dados nessas startups ou não? Assim, específica para dados? Tem. Isso é dados bem tem, né? Isso é bem forte lá. Tem a galera de Data Science lá. Data Science. Uhum. Isso aí tem bastante. Governança... Governança vejo também. Também? Eu acho que o pessoal de governança é quem pede os pentests. Né? Regulatório. Né? Isso, por causa do negócio regulatório, né? Por isso que eu vejo tanta gente pedindo para bater o compliance só. Porque essa turma que eu vejo no Meet às vezes. E aí eu explico sobre análise de vulnerabilidade, pentest e Red Team. E eu vejo que ele percebe que... mas então é esse aqui que a gente precisa. Porque um problema assim que acontece muito, pelo menos eu peguei alguns, né, lá em Floripa, é o cara receber um relatório do Tenable, por exemplo, como um pentest. Receber um relatório de scan, né, de vulnerabilidade como um pentest. Existe isso, vendido como pentest? Não participei do fechamento, né? Mas ele chama, a gente fez esse pentest aqui, tinha X. Com o nome de pentest. Tá até lá no título, né? E isso aí é o que? É o cara da governança que não sabe identificar que recebeu um produto que não era o produto correto, né, que ele recebeu. Putz, é ruim, né, Hamilton? Porque um cara desse já vai chegar batendo... eu tô com o pentest aqui em mão, então é você explicar, não, isso não é pentest, é uma análise de vulnerabilidade de pentest. Pois é. Nossa, cara, desmistifica muita coisa, muito mal entendido. Aí quando ele vê o relatório de pentest de verdade, né, com o comando que invade, que injeta e coisa e tal, e o print, coisa e tal, diz, mas agora eu entendi, então, como é que explora uma vulnerabilidade. Pois é, aquele teu só tem a citação, né, da agora vulnerabilidade. Agora eu vi uma exploração de vulnerabilidade mesmo, na vida real. Isso, exato. Então, tem isso aí. Eu peguei uns relatórios assim, cara, horrível, assim. Tipo, tem um scan, o cara botou a evidência no scan e lá na evidência tá 403 forbidden. Quer dizer, ele tomou o bloco ainda do negócio. Tomou o bloco e botou lá como uma evidência que, olha, aqui tá com problema porque não veio a resposta. Claro que não veio, tu foi bloqueado. Cara, a gente ficou sabendo dos projetos da QD7 que eu preciso compartilhar com todo mundo aqui, né? Vou até olhar para cá. Cara, a QD7 tem feito projetos incríveis, né? Que conectam aí cibersegurança com a infra, né? Então, naturalmente, conhecer de infra, ter esse background é muito importante para a arquitetura de um projeto de segurança realmente robusto e
e efetivo. Então, os caras têm mais de 20 anos aí de experiência. Então, assim, é incrível o que a gente está vendo acontecer nos bastidores. Os caras já estão olhando para pós-quantum, né, que é esse poder computacional e como modelar, né, esses projetos. E aí tem novidade, né? Tem novidades interessantes aqui que a gente recebeu que simplesmente, né, firmaram novas parcerias, algumas já de longa data e ampliaram essa atuação, e outras recentes aí que complementam muito bem essa entrega, né? Justamente com os principais players de mercado. Então agora a QD7 é um dos principais parceiros também, né, da Akamai, da Nutanix, da Palo Alto e da Arista. Então, cara, assim, solução completíssima. Conversem com os caras, assim, a gente super confia, por isso que a gente fala aqui no Cybercast, e com certeza vão te ajudar muitíssimo. Sabe? Então, assim, nem interpretar o relatório do Scrum o cara fez, né? Sabe? Então, isso aí é um negócio que tá ficando muito volumoso, assim. E eu acho que essa galera do compliance e da governança precisa estudar isso para ficar atenta para quando receber esse tipo de relatório já sabe, ó, empresa, tu me vendeu isso, mas não é isso. Tipo, porque não entregou o que pagou, né? O que cobrou. Então você, de repente, pensa que uma parte que poderia melhorar seria essa parte de compliance, né? Do pessoal entender mais. Isso. Esse pessoal de compliance precisa entender o que está comprando. Precisa entender a maturidade para melhorar. Né? Isso, exatamente. Eu acho que a quilometragem vai trazer isso para eles, né? Mas aqui já está acontecendo, né? E aí é onde tem a galerinha vendendo scam por pentest, né? Usar o nome errado, né? O cara bota Red Team para qualquer coisa. Red Team é um troço muito mais complexo e quando bem o mais cara amplo. pediu Red Team para você explicando o que era um Red Team... ele queria para semana que vem ainda. Eu quero Red Team para semana que vem. Dá para entregar o relatório semana que vem? Disse, não, cara, Red Team é um meio ano para fazer. Não é bem isso aí. Vamos fazer um meet que eu te explico. Tipo assim, a gente vai ter que fazer ainda muito para fazer um pentest. Bom, o pentest para semana que vem já não ia dar. A gente ia falar em Red Team. Exato. Aí, eu até gosto de usar uma figura da GoHacking lá. O Laios me autorizou, claro. Qual? Aquela da CyberQ Chain, né? Que tem as fases. CyberQ Chain, que tem aí eu marquei ali, ó, isso aqui é análise de vulnerabilidade, isso aqui é o pentest e o Red Team é isso tudo aqui. Para eles entenderem o tamanho da demanda que é, né? O tamanho, né? Nossa, cara. É muito difícil. E eu imagino isso na cabeça dos devs da operação. Eles pensando isso, né? O pessoal que está lá na cozinha mesmo fazendo. Agora, imagine lá um CTO ali batendo martelo em decisões ali equivocadas, sem saber a diferença, porque também não vai saber, vai confundir ali o que é análise de vulnerabilidade, o que é pentest, o que é editing, por onde começa, de que jeito começa, quais são os tempos, né? O que seria uma consultoria que, de repente, está entregando um trabalho bem feito, um trabalho bom e um trabalho que não está sendo bem feito. Porque também tem muita consultoria que vai fazer o trabalho só dela, de atirar a pedra, mas, de repente, poderia dar um toque e falar assim, putz, cara, tá na hora, né, de vocês criarem aí um departamento aí de desenvolvimento seguro para não ficar enxugando gelo, que vai voltar nas mesmas coisas e elevar mais a nível arquitetural e de engenharia, né? Eu procuro sempre explicar para eles, né, que, olha, a vulnerabilidade vai nascer lá no desenvolvedor. Então, se vocês elevar essa galera aí, a nível de segurança deles, vai reduzir esse trabalho aqui na frente. Não é que não vai precisar fazer, né? Eu sei que vai precisar fazer, o bacen cobre e coisa e tal. Mas quanto mais vocês elevar aí, menos... Porque assim, mas se vai fazer o pentest de qualquer jeito depois, então depois a gente vê. Só que o problema é que o pentest pode chegar depois do bandido. Entendeu? E aí vocês vão ter problema com lei e outros agravantes. Então, e às vezes eles têm aquela noção de que faz o pentest, está resolvido, né? Pentest não é solução. É só uma confirmação que tu errou em algum lugar, né? Sim. É só uma parte do processo, Isso, né? é uma partezinha do processo. Bem pequena. Assim, o trabalho vem depois. O pentest vai gerar um backlog imenso lá. E o que você está falando para a gente, Hamilton, é mais ou menos assim. A experiência ali dos pentests acontecendo ali a granel, mas, por exemplo, não no pipeline ali, né? No CSD lá ali. Putz, os caras não estão nem pensando que eles têm que ter um pentest ali no pipeline ou no CSD por alguém que vai realizar.
enfim, é o pentest esporádico na empresa inteira, 2 vezes por ano, para mostrar Sim. para o compliance, para falar. Ou Eu às vezes fiz. alguém que eles vão prestar serviço, que alguém está cobrando, né, de uma empresa mais madura. Uhum. Eu sou arquiteto também, então eu cansei de cobrar. Cara, você prestava serviço para mim, cadê seus pentests? E aí, quando o cara falava assim, eu não tenho pentest, nunca fiz pentest, eu falei, cara, infelizmente não vamos nem. Já não é uma empresa para você conversar, vamos dizer, porque não tem maturidade, não tem rodagem, não tem Sim. experiência daquilo, né? E aí e tinha muita empresa que eu praticamente inaugurei, vamos dizer assim, eu forcei para você prestar serviço para a empresa que eu trabalho, Sim. você vai ter que começar a fazer uns pentest aí. E Exato. começou a se fazer pentest porque a outra empresa X estava cobrando. Exatamente. Não, e precisa, né? No final das contas, faz parte da cadeia de suprimento. E tem que vir testando tudo, porque o bandido pode entrar por um canal desse, né? E A gente tá sujeito, assim. A gente tenta manter a menor superfície possível exposta e mesmo a que não está exposta, né? Para exatamente reduzir a chance, o tamanho do alvo, né? Nas tuas costas. eu fico pensando a nível de identidade, né? Empresas dessas, por Nossa. exemplo, maturidade de IAM, de AWS, de Azure, de Google, né? Dessas nuvens. Putz, os caras estão Cara, cegos isso aí é ali, difícil, né? Porque qualquer uma dessas coisas em nuvem, o perímetro é a identidade ali, a chave, a credencial do cara. E, pô, é muito difícil controlar essas coisas. Quer ver acesso privilegiado, assim, acho muito difícil cuidar corretamente, assim. A gente é em 12, 15 pessoas no máximo lá no Insight, lá. Todo mundo é acesso privilegiado de alguma coisa, né? Caramba. Dá um trabalho do caramba já. Com 10 pessoas, imagina umas mega empresas dessas. E quando você faz pentest para essas empresas, você vê, por exemplo, alguém com Security Champions, os caras testando post, uma API, enfim, swag, pegando swag, enfim, fazer uma coisinha mínima ali, modelagem de ameaças. Então, tudo. eles me contam que tem, né? Mas a gente não tá pelo lado de dentro lá pra tá. confirmar, assim. Mas assim, eu sei que algumas tem. Algumas tem, Uhum. E essas, logicamente, o ambiente tá mais maduro, assim, né? Só que Shadow IT existe, né? Sim. Sempre tem alguém do marketing que levantou um blog lá e deixou do lado de fora, né? Sim. Bastante, né? O pessoal do marketing costuma contratar o pessoal de fora, de empresas Sim. de fora, porque acha que a TI é Sim, mais e aí é só um moroso. blog, não tem dado pessoal. Ah, beleza, mas tá na mesma nuvem. Mas é um WordPress da vida e já quebra as pernas, né? Exatamente. Ô, Hamilton, o que você acha que de repente, se melhorar, ajuda nessa questão da cultura ali, de segurança nas empresas? O que você acha? Olha, eu acho que a academia, ela não deveria deixar sair sem bases sólidas, né? Tipo, eu já vi cursos assim que a base era muito superficial, sabe? Ah, mas aí é o aluno que tem que procurar e coisa e tal, ele não vai procurar. Ele já tem que procurar as coisas para se manter atualizado, né? A base tem que vir lá na marra, Tem que vir, né? É. Na marra. E outra coisa é quem dá a instrução, eu acho, os instrutores, né? Principalmente dessa parte da base, né? De redes, de desenvolvimento. Eles têm que ter o segurança by design, assim. O cara não pode ensinar o jeito frágil, sabe? Frágil. Ele tem que reforçar, não, aqui tem que ser desse jeito aqui, porque desse jeito aqui fica vulnerável. Né? Porque, assim, teve colaborador nosso, por exemplo, que fez treinamento na Amazon, oficial, assim, com o cara da Amazon mesmo. E o cara ensinou no curso lá, aqui no Security Group, daí tu seleciona All Traffic e coloca aqui 0.0.0.0/0. O cara tá ensinando a liberar tudo. Tudo, né? Cara, se é um ser humano que não é da área de segurança, nesse caso aí era, né? Mas os outros que não eram, vão fazer isso aí o resto da vida porque, não, o cara do curso da Amazon falou que era assim. Vai virar uma muleta também, né? Do cara falar Sim. que o cara da coisa da Amazon chancelou só funciona ele a fazer. assim. Não, cara, não é assim, não pode fazer isso. Com os mínimos privilégios possíveis. Sim, né? Liberação Então, isso só vai virar cultura se vier da escola. Da escola primária, digamos assim.
É complicado. Eu acho que porque senão essa maturidade vai ter que vir depois debaixo de invasão, de vazamento, de problema, de um monte de pentest ou de um monte de gente fazendo conscientização, né? Graças a Deus tem os podcasts hoje em dia, né? Pra galera conscientizar aí também, assim. Eu acho que uma coisa bacana que o podcast trouxe, além da informação e de tudo que a gente compartilha e aprende, é você saber quem seguir, né? Porque Isso é importante, né, Milton? isso aí no começo, lá em 2010, 2011, eu vinha nesses eventos aqui, mas eu não sabia direito quem eu seguia, né? Porque eu não sabia quem era o cara bom e quem era o que era mais gogó, né? Sim. Aí depois eu fui pegando a manhã. Como que a garotada aí distingue, Milton, por exemplo, quem deve seguir na área, vamos dizer assim, conselho que você dá? Bom, primeiro tem que ser gente que trabalha na área, né? Então, se você nunca soube de onde que ele trabalha, ou ele só trabalha na empresa que é dele, que inclusive é o meu caso, né? Eu trabalhei na minha empresa, mas eu trabalho para os outros, né? Então, assim, você tem que ver trabalhos que a pessoa tem, né? Ou papers publicados, ou apresentações, né? Palestras que a pessoa deu, né? Então, tem que procurar essa galera que tem conteúdo, né? Aí, né, se pega lá o Montoro, por exemplo, tem até patente do cara publicada na internet. Então, é fácil de achar o histórico dele ali já, né? De contribuição com a comunidade. Então, você vê quem é de verdade e quem não é, né? Puxar ali o histórico claro, do cara também para entender, né? Claro. E o que eu digo é que o podcast trouxe isso pra gente meio de brinde, assim, porque vocês só chamam a galera que é bacana, né? Hoje que tu resolveu trazer um que sabia menos. Assim, Sim. que não é tão estrelinha que nem os outros. Né? Hamilton, você falou que você sabe menos, mas assim, aproveitando, né, e dando contando uma historinha aqui pro pessoal. Antes do Cybercast existir, é até engraçado, né? Porque você acha que sabe menos. Pro pessoal de casa saber. Quando eu via os teus cortes, serviu de inspiração pro Cybercast. Ah, que legal. Serviu, assim, no projeto que o Fabiano falou, eu tô com o Cybercast, mas, assim, muito inspirado, né? Porque até a gente falou do chavão, né? No começo do episódio. Sim, fica esperto. Fica esperto. E veio muito do que você faz. Então, que legal. é legal a gente tá fazendo esse podcast, pra mim, é especial, porque, assim, cara, é legal você receber uma pessoa que você olha, você admira. Que legal. E não tinha, de repente, uma ideia de fazer um podcast. Sim. E acabou acontecendo, do Cybercast acontecer, desse projeto acontecer, e tá recebendo você. Pô, e ainda mais, assim, eu me sinto admirado, assim, pela sua humildade de falar assim, putz, cara, como se não soubesse. Mas, assim, às vezes a gente pensa... Sim. Que a gente não é olhado, mas a gente é olhado e admirado pelos outros. Então. Mas às vezes a gente não tem esse feedback no momento. Mas até fiquei triste que eu fiquei... Né, ou que deu uma pausa aí, né? Vamos dizer, não sei se finalizou, mas deu uma pausa. Mas assim, me inspirei, cara, e é uma mensagem ali muito rápida, certeira, vai direto ao ponto. E, cara, eu parava pra ouvir. E eu falava, opa, só um minuto, dá um minutinho. Eu colocava o play e ouvia e prestava atenção. Porque eu sabia, cara, que aquilo Só era pérola, aprendizado, né? Pérola, né, cara? Então, aquilo começou, assim, eu passando para os meus colaboradores, assim. Igual o meu canal do Telegram lá também, né? E aí, esse pessoal... Seu canal do Telegram também, Isso, tem coisa quente ali, direto. ali é coisa recente, assim. Cara, ali eu compartilho ali, né? Ali deveria ser uma assinatura ali, mensal ali, né, da galera ali, porque tem muita coisa ali que você se atualiza ali, cara. Sim. É uma pílula ali. Isso ali é a minha atualização mesmo, aí eu me atualizo das coisas e vou colocando pra galera ali, né? Então, esse começou eu fazendo pros meus lá, né? Internos, né? Só que, assim, eu também tenho rotatividade, né? O pessoal vai embora e sai, enfim, vai trabalhar em empresas maiores. E aí eu comecei a não tirar esses antigos, né? Então, ficou os ex também, digamos assim. E aí, daqui a pouco, o cliente disse, o fulano aqui que trabalhou contigo aí, disse que tu tem um canal aqui, eu olhei, era legal, posso entrar também? Disse, pode. Daí eu comecei a liberar e aí agora já tenho, nem sei mais quem tá, né?
Perdi o controle. E as pérolas foi... E se parar, aí o pessoal reclama. Então, daí as pérolas foi assim também. Só que daí, esse ano foi meio turbulento, assim, na minha vida pessoal. E aí, me dá um pouco de trabalho gravar, porque eu não sou dessa área, né? Eu sou o cara do código, né? O meu sócio, quase meu irmão já. Ele que é o cara, ele que é o artista, né? E ele que cuida das redes, coisa e tal. Assim, daí eu dei uma pausa, assim. Só que agora eu vou me libertar para colocar de novo, ainda mais agora, sabendo que inspirou gente, né? Que às vezes não tem todo mundo para falar toda hora, mas, de certa forma inspirou, né? Sim, alguns trabalhos. Eu me sinto muito honrado de saber disso. E foi engraçado que a gente foi na última H2HC, tava o Nelson Brito lá palestrando sobre T50, o cara tava vibrando a volta do Nelson Brito aos palcos, e você tava lá também. Sim, eu tava lá. E eu percebi você também ali, vamos dizer assim, engajado ali no momento, e foi engraçado ali que a gente conversou, daí que veio o convite para vir pro Cybercash, e aí a gente falou, não, vamos encaixar numa oportunidade que eu vim para São Paulo, aí você acabou encaixando 2 palestras no maior evento aqui da comunidade, que é a B-Sides, né, cara? Exato. E aí, e assim, isso também é um pouco dessa iniciativa que eu tenho de devolver um pouco, né? Porque aí, eu mudei um monte de empresas, né, lá. Tornei empresas mais seguras, algumas delas talvez até nem saibam, mas devolver um pouco para a comunidade é bacana, cara, porque senão isso acaba, né, sabe? E eu acho que compartilhar informação faz parte da ética hacking lá das antigas, né? Essa do Nelson aí, por exemplo. De manter essa cultura. De manter essa cultura de compartilhar. Isso. De compartilhar, né, cara? Claro, porque o avião, por exemplo, é seguro do jeito que é, porque eles começaram a ver que se eles não começassem a compartilhar os problemas e como resolveram, o negócio ia continuar caindo, ia continuar matando gente. Né? E segurança é assim também. Se a gente não compartilhar os CVEs, os APTs, não sei o que lá, e todo mundo falar a mesma língua, os bandidos vão tomar conta, cara. O pessoal acha que... Algumas pessoas, né? Algumas pessoas entendem profundamente e algumas pessoas acham que segurança está só ligada ao aspecto ali de dado, né? Mas vai, por exemplo... vai além, né? A segurança das pessoas fisicamente, segurança de vidas, de meio ambiente. Sim, o negócio está todo conectado. Daqui a pouco vai cair avião por causa disso, vai dar problema em trem, vai fazer... Os carros são tudo eletrônico hoje em dia, tem Wi-Fi em tudo quanto é canto. Se o pessoal que trabalha com isso não aprender a fazer seguro, vai ficar... agora tem cidades inteligentes. Cidades inteligentes. Daqui a pouco um louco desse aí vai invadir um controle de sinaleira desse aí e vai deixar todo mundo doido. Um dia desses eu acessei uma caldeira aí. Algumas caldeiras de algumas fácil empresas. Para virar uma... É claro que ali você tem os controles aí, vamos dizer assim, mas gera uma preocupação do tipo, galera, se isso tivesse um controle lá que eu pudesse fazer uma maldade, enfim, né? E coisas bem complexas, que nem eu te falei do microtik, por exemplo, um tráfego de milhares, ali tinha fácil ali mais de 500 empresas grandes. Sim. Com certeza ali, se eu parasse ali, poderia ter um hospital ou alguma coisa envolvendo ali, um exame de alguém, enfim, poderia... Eu não sei, às vezes a gente subestima, né? E fala, cara, é só internet, é só acesso. Mas tem muita coisa em jogo ali também com a vida das pessoas, né? Exato. E aí a gente pensa assim, numa maneira que a gente está acostumado a pensar bem superficial, mas vai muito mais além, né? Exato. E o pessoal, às vezes, é bem comum, assim, quando o pessoal vai fazer pentest, tu faz simulação de ataque, né? Assim, olha, faço, mas eu nunca vou chegar perto do que o bandido pode fazer. Por quê? Porque o bandido tem o tempo que ele precisa, né? E tu vai me pagar por um tempo X. O bandido tem... o bandido tem a eternidade, né? Para ficar né? tentando, ele vai tentar mais e coisa e tal. Então, assim... é simulação de ataque, mais ou menos. É o pão de cada dia dele, né? Ele é obrigado a ser ótimo naquilo. Exato. E a gente só dá uma entrada para olhar alguma coisa. Né? Ele tem mais tempo, então, assim, não deixa fácil. Não deixa fácil. Se tu consegue deixar difícil, deixa difícil. Porque
não dá mole, porque o bandido vai ter mais tempo e ele vai conseguir. E, Hamilton, quais casos você pode colocar pra gente, né? Aqui, pro público do Cybercast, que foram, de repente, os mais desafiadores da sua carreira? Você falou, cara, esse caso aqui, ou mudou paradigmas para você, né? Sua visão, a visão do cliente. Foram casos que realmente marcaram a sua carreira, de você falar, cara, esse aqui foi desafiador. Se você puder contar, é claro que... Bom, já teve pentest que eu achei, assim, pouquíssima coisa, que o meu ambiente estava muito bom, assim. Obviamente que o NDA me obriga a esquecer, né? Sim, sim, sim. Mas tava bem cuidado, assim, e é bacana esse... Essa é uma parte ruim, né? O pessoal gosta muito da história, né? Eu quero ser pentester e coisa e tal. Só que o pentester é um cara que tem que saber lidar com frustração, né? Porque... Tem que saber lidar com frustração. E muito ego também, né? Tu testa 400 coisas para às vezes acertar 1, 2, 3, assim. E quando tu consegue, tu deveria ficar chateado, porque tá vulnerável o ambiente, né? E quando tu não consegue, que tu deveria ficar feliz porque tá seguro o ambiente, tu fica triste, porque daí tu não conseguiu invadir. Então, tu precisa saber lidar com esse tipo de emoção, né? E acabei fugindo, né? A pergunta era sobre os casos bacanas, né? Então, aquele do Magicart lá também foi legal. Isso, do skin. Do skin, né? Esse, do skin. Teve um cliente que teve... Como que você acabou descobrindo que era o skin mesmo? Cara, por onde você teve esse site? Skin? O cliente tava com... quando passa uma compra aqui, sai 2 lá no cartão, né? Aí, você, putz, tem... O cartão tá saindo de algum lugar, né? E a gente tava com acesso na infra inteira, assim, já era white, já. Na verdade, virou um incident response, né? Virou. E aí, caça aqui, caça lá, não aparecia no log, onde é que tava gravando aquele cartão, como é que ele entrava, coisa e tal. Daí eu fui lá no front e vi que tinha um Java lá que recebia e olhava para ver se o cartão tava no formato certo, coisa e tal, né? E ali tinha uns códigos meio estranhos. Daí o Fábio Assolini da Kaspersky me deu uma ajuda lá, e aí ele que comentou, né, desse apt aí que tinha o Magicart. E aí que a gente sacou que era aquele código ali que mandava o cartão lá pro bandido também, né? Então a compra acontecia, por isso que o pessoal demorou para pegar, era bem pertinho na Black Friday. Já, por exemplo, quando você mandava o site para ser escaneado, ele falava, tem um código malicioso no site, alguma coisa assim? Não falava. Tava bem obfuscado ali, tipo, ele meio que mandava para um outro CloudFront, assim, muito parecido com o do cliente ali, que eu nem sei como é que o cara fez aquilo, se ele roubou, se ele foi testando até conseguir uma sopa de letrinha daquela parecida, né? E aí o código mandava o cartão pro bandido também. E aí o bandido passava mais uma pequenininha, assim. E ainda passava com o nome da empresa. Caramba, eu não sabia quanto tempo já tinha aquele chupacabra, vamos dizer assim. Eles levantaram lá. Parece que rodou uma semana, assim, mais ou menos. Uma semana. Fazendo uma segunda comprinha de uns 10% do valor. Caramba. Esse ali foi bacana de encontrar também. Foi triste saber que um monte de gente foi lesada, né? Mas esse foi um dos bacanas lá de achar também. Foi um dos principais. Aí, os outros, deixa eu ver, outros assim que deu insight. Bom, lá no começo, quando a gente mesmo tomou um monte de invasão, né? Foi naquele episódio que eu comecei a vir para São Paulo, onde eu aprendi que NAT é uma liberação. Porque o pessoal faz muito NAT, né? Hoje em dia, libera a porta para tal coisa, redireciona a porta lá para dentro, não sei o que lá. Isso bastante. É uma liberação, né? Sim, eu tô dizendo pro Firewall, todo mundo que chegar aqui, encaminha até lá. Isso. E aí o Firewall acompanha ainda o bandido. Então, enquanto o pessoal não aprender que NAT é uma liberação, vão continuar liberando o acesso, né? E aí o bandido vai ter duas coisas que são, assim, invasão na certa, né? Porta liberada e CVE, né? CVE, se tiver com essa combinação, pronto. Eu tive uma experiência no começo da minha carreira, eu tava em infra ainda, né? Que a gente pegou um configure, cara. Porra, isso é velho. Isso é velho. E eu tava indo em infra, né? Foi aí que eu... Tinha que guardar, inclusive, para congelar esse vídeo. Cara, mas parou com o faturamento da empresa. Eu acredito. Parou com o faturamento da empresa, parou, o correio blacklistou tudo, não conseguia enviar e-mail para fora. O SAP, era os EDONs, assim, né? Os arquivos de binário, ele renomeou, ele
trancou ali, ocultou, Aham. sabe? Já não existia imagina. nem para faturar. Cara, o Firewall topou 100%. Sim, E o imagina. Configure vai trazendo, né? Ele, tipo, galera, a água tá quente, vem. Uhum. E foi entrando malware de tudo quanto é jeito. Então, Bah. o primeiro, que era o Configure, para depois saber que era o Configure no Aham. começo, foi difícil, porque tinha malware de tudo, né? Aham. Fazendo vários tipos de Sim. coisa, né? Na rede. Então, realmente, teve uma confusão. A conta locando, tudo bloqueando, Aham. cara. Ali eu tive um insight ali no começo da carreira. Eu falei, cara, esse negócio de segurança é potencial e vai pegar fogo. As empresas Exatamente. estão complicadas ali. Me deu um insight de ir para segurança. Naquele Sim. momento que eu estava em infra. Qual que foi o momento de infra que você teve esse insight de sair de infra para ir Para para segurança? segurança? Ah, foi quando eu comecei a olhar para os logs lá dos servidores Linux que a gente Mesma atendia. coisa, né? E ver uns logs estranhos, assim. Disse, porra, que coisa, né? Por que será que tem tanta tentativa aqui nesse O cara já outlog? estava lá dentro do servidor já. Ou tava tentando, né? Mas quando eu comecei a olhar para os logs e ver o que acontece, aí é que virou a fichinha. Despertou Isso foi lá para curiosidade. 2008, né? Faz tempo já. Aí eu pensei, pô, mas peraí, como é que ele chega aqui se eu nem deixei porta Aí aberta? você né? se preocupou, vamos dizer assim, olhar Firewall, proxy, essas coisas. Lo- Foi, me vou preocupei- hardenizar a parada. Me preocupei em logar as coisas, né? E aí, Logar. exatamente. O hardening eu já fazia, né? Já eu de sempre fui bem olhar, de ter a conhecido por... visibilidade. eu sempre fui bem conhecido pelo hardening, né? O pessoal gostava legal. de... Porque daí eu era do Linux e coisa e tal, né? Então, o hardening eu já fazia. Só que eu não tinha muita coisa do log, porque eu não tinha tempo, né? De olhar log. Aí, quando eu comecei a olhar o log, é que eu vi que, puta, mas o cara ainda passava no hardening, né? Daí, ali eu comecei a ter o ego quebrado, né? Porque eu achava que eu era bom, né? No hardening. Agora eu sou melhor. Mas é porque eu aprendi a atacar, assim. Senão... Sim. Porque senão... Assim, na real, tem uma coisa que eu comento sempre e eu acho isso para mim ainda é uma verdade meio absoluta, né? Talvez eu desaprenda isso no futuro ou evolua, né? Mas eu acho que a gente não consegue se defender do que a gente não conhece. É verdade. Se a gente não conhecer, Eu tu também não vai acho. conseguir se defender. Sun Tzu, né? Isso. A arte da guerra, né? Fala isso. Falar aqui do nosso parceirão do Cybercast, que é a Inspira Capital. Cara, os caras são um hub de soluções e principalmente marketing full service para empresas de tecnologia. Então aí, né, você que trabalha muito buscando leads de high ticket, né, tem aí teu time comercial, etc. E precisa, né, montar uma estratégia, ter um time especializado para marketing digital, e aí tráfego pago, SEO, várias estratégias de marketing, automatizações, enfim, ajudando o teu time comercial a performar muito mais. Esses são os caras, especialistas para empresas tech. Justamente o diferencial deles é traduzir todo o teu escopo técnico para traduzir isso para uma mensagem de venda e fazer o teu negócio vender mais. A gente super indica esses caras. Hamilton, e para fechar, queria fazer uma última pergunta para Claro. você. Você falou aí mais ou menos o que você espera, né, que melhore, né, com relação à maturidade de cibersegurança. E aí eu queria deixar esse espaço para você comentar. Aí se você quiser comentar de algum caso, sei lá, tiver alguma frase, quiser falar para as pessoas que estão começando agora na área, ter algum, não sei, um conselho, eu vou deixar um espaço para você. Beleza? Vou deixar uma pérola daquela. Então. Vou deixar uma pérola. Quiser fazer um fique esperto. Fique esperto. De primeira mão aqui no sabe aquele Exato. fique esperto de primeira mão? O dia aconteceu isso, fique esperto. Fique esperto. Antes de voltar no fique esperto, já deixar um fique esperto com a gente, talvez seria legal. Tá certo. Então, bom, fique esperto, eu acho que talvez eu adotei para mim primeiro, né? Então, eu fico muito antenado nos ataques que estão acontecendo, exatamente para aprender a me defender, né? Daí eu replico o ataque, entendo como é que é e vejo como defende. Então, basicamente, o fico esperto nasceu para mim, né? E aí eu fico esperto para a defesa ficar melhor, né? Como que o Hamilton fica esperto nos dias de hoje com relação a ataques? Então,
eu fico antenado lá em Cyber Money Call, ouvindo essa galera bacana que a gente tem aí em segurança, que hoje em dia compartilha muito mais ainda do que antigamente, né? Então tem que ficar... Podcast. ouve podcast, então... Tem o Darknets diários também. Que Tem o Darknet diário. diário. Tava acompanhando a Serra Isso. Elétrica lá, né? Serra Elétrica, tem um segundo episódio agora, nem ouvi inteiro ainda. Mas aí, por exemplo, você ouve lá o Cyber Money Call Hoje eu tô bom pra nome, né? Nossa. É o do rapaz da Tempest, ou não? Então. O Carlos Cabral. Carlos Cabral, Isso. cara muito bom. Cara. Cabral, não, ele é espetacular. Espetacular. E então, se você sou ouve fã ali, por também, exemplo... Carlos Cabral, a gente ainda não se chamou, mas sou fã. Pode chamar, isso aí vale a pena. Então, por exemplo, daí você ouve lá o Carlos Cabral, eles estão na crista da onda, né? Sim. Então, eles pegam uns troços muito cabulosos, assim. E às vezes você acha que isso está longe das tuas empresas, né? Exato. Mas a internet é uma cidade só, né? Não tá em outro lugar. Então, o mesmo cara que bate lá para ele, bate ali para ti também. Só que você não sabe. Exato. Só que você não tem maturidade, às vezes, para ver que o cara só que você tá não sabe batendo. reconhecer que é aquele. Agora, se você sabe que... o Carlos Cabral falou de um negócio assim. Será que não é isso que está acontecendo aqui? Aí você já fica esperto. Fica esperto. Exato. Boa. Aí você já fica esperto. Dá um outro fica esperto pra gente também. Fora essa dica que você colocou, como você se atualiza. Dá um outro de fica esperto pra gente. Beleza. Então, que tá acontecendo bastante. Que tá acontecendo bastante. O que você gravaria depois do que você parou? De repente, você fala, cara, isso aqui daria um ótimo fica esperto. Exato. Outro fica esperto bacana, que eu sempre comento, né? Esse é o passo de instrução pra galera também, né? Você tem uma aplicação no ar lá. O teu público tá aqui no Brasil só. Por que ele tá exposto pro mundo inteiro? Você toma um monte de porrada do mundo todo, né? Tá ligado? De besteira, né? Sim, de bobeira. De bobagem. Então, vai lá no Cloudflare, por exemplo, que é free. Tem uma conta free lá e coloca ele só pro Brasil. Lá, né? Faz um geofence, né? Faz uma cerquinha lá, só aceita o requisito no Brasil. Pô, você já vai deixar vai reduzir muito, assim, a quantidade de ataque que chega em ti. Mas o bandido tem VPN, ele pode chegar no Brasil. Beleza, mas tu já rapou uma galera de bandido que não tem experiência. É claro. Já tirou uma parte, né? Isso. Então, fica esperto, né? Fica esperto. O custo é zero praticamente, é simples de fazer. Então, hoje em dia, assim, tem muito mais recurso do que antigamente, que você tinha que fazer isso aí na mão, né? Na mão. Claro. Lembra? Não dava nem para fazer... Quando você ia construir isso no IP Tables, por exemplo, era tanto IP que não dava para tu carregar... Estourava a tabela, né? Estourava a tabela. Tu tinha que usar IP7, né? Que ele carregava a tabela toda em memória e aí depois usava só uma regrinha. Trabalho. Então, quem nunca fez um firewall não vai lembrar disso, né? Mas por isso que eu acho que precisa de base, né? De base. Isso. Mas, então era assim, era muito chato de fazer. Era trabalhoso, né? Não é que era chato, era trabalhoso fazer geofence, fazer tudo manual. Só que... E aí hoje tu faz isso no Cloudflare lá com meia dúzia de clique e 2 linhas de WAF. Cara, eu acho aquilo uma maravilha, assim. Eu que vim dessa época de quebrar pedra. Putz, cara, a gente desacostumou, né? A gente pensava eu aprendi, os meus cursos de Firewall foi no IPChains. Era o pai do IP Tables. Nossa senhora. Mas eu digo IP Tables ainda. Exato. Caramba. Então, fazia tempo que eu não ouvia falar de IPChains. Então. Então, assim, a galera hoje em dia tem muito recurso, tá bacana, assim, é fácil de implantar as coisas. Vamos fazer as coisas seguras, né? Vamos tornar a internet um lugar mais seguro. Mas isso tem que ser quem faz. Então, a galera que tá com a mão nos cabos lá, que mexe dentro do capô do negócio, é que tem que fazer a internet ficar mais segura. Não adianta ficar esperando pela empresa. Quando o chefe vir pedir para fazer vulnerável, tem que ser não proativo, aceita. Né, Milton? Não, faz ali sem coisa. Não dá para fazer sem. Não dá para fazer sem, pronto. Não faz o negócio frágil. Sim. Não seja você o cara que vai deixar a faca no pescoço do... Entendeu? Não faz o negócio frágil. Não faz. Pronto. Legal. Eu só faço com AF. Sim. Todo cliente nosso tem Cloudflare. Legal. É de graça. O cara não paga. Não tem desculpa, né, Não cara? tem desculpa. Não tem mais. Não tem desculpa. Putz. Não tem desculpa. E é lei agora. Entendeu? E é lei. Então, fica esperto. Boa. Hamilton, queria
Agradecer, meu querido, sua presença. Imagina. Eu vou estar lá no B-Site, se Deus quiser. Legal, bacana. Vai lá, vai lá. Se Deus quiser, eu vou chegar no horário lá para acompanhar essas 2 palestras. Show. Beleza. Torço muito para ti. Cara, Obrigado, cara. agradecer muito essa oportunidade aí, né? Que nem eu te falei. Aham. Contei essa pérola aí do Cybercast, né? Que a gente começou muito inspirado. Olha que legal. Então fique esperto. Eu fiquei muito honrado de saber Né? disso. O pessoal não sabe, né? Mas assim, a gente convida aqui quem realmente a gente admira, né? Que gosta, né? E o Legal. Cybercast tem essa missão, né? De, por exemplo, claro que nós não vamos, de repente, dar às vezes, uma aula em determinado episódio, mas agregar um pouco ali, das Sim. pessoas conhecerem um pouco mais o pessoal nesse universo de cibersegurança, acho que é bacana, né? Ajuda bastante, né? Sim, e assim, tragam a galera que põe a mão na massa. Porque essa turma aí é que vai trazer as coisas que não tem no livro, né? Sim, Entendeu? com certeza. É. Por isso que eu te trouxe. Eu falei, cara, eu Legal, preciso obrigado. trazer um Hamilton para falar pra galera, né? E aí você vai falar no Upside. Fiquei contente de você ter submetido. Aí, fiquei bem feliz Olha também. só como foi uma coisa. Você veio no Cybercast e submeteu e deu as 2 palestras lá. E os caras aceitaram, para você ver como você é importante para a comunidade. Porque Bacana. você, Nelson Brito, essas figuras, cara, ainda são importantes no dia de hoje. Então a gente não quer vocês afastados, né? Quer você cada vez mais, porque vocês agregam bastante ainda. Bacana. Não, com certeza. Isso, eu Tá vou tá bom? velhinho Então ainda, volta vou tá pro fazendo Fique isso. Esperto. Vamos ver Sim, se você vou voltar, treina vou voltar. alguém para fazer a parte Eu lá. vou aprender a fazer melhor e vou evoluir o Fique Esperto. volta, Eu até porque tem registrei o gente que domínio. gosta. Tá bom, meu Bacana. querido? Valeu, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Pessoal, Foi uma honra pra mim. Vamos ficar por aqui. Agradeço a vocês aí, a parceria, por ter acompanhado o episódio. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, galera. Fique esperto.